Olá, eu quero saudar a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Este é mais um programa do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Estamos aqui para tratar a respeito de mais um tema que é a realidade. Nós vamos falar aqui a respeito da realidade do ponto de vista da física, física clássica, física quântica, e até mesmo uma abordagem filosófica sobre esse assunto. Mas principalmente falaremos aqui sobre o aspecto da realidade espiritual que nós vivemos e quão isso é importante para a nossa caminhada espiritual. Para tratar a respeito desse assunto, estamos aqui com alguns membros do Grupo Ciência e Fé. Por exemplo, pastor Alexandre Paulino, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor William, os companheiros aqui, a todos que estão acompanhando. Maravilha. Estamos aqui com outro convidado hoje, já que a gente vai falar sobre física clássica, física quântica. Douglas, paz do Senhor. Pai do Senhor, William, pastores, todos os irmãos. Maravilha. Prazer de estar aqui, né? Douglas que participa muito ativamente conosco nas feiras de ciências, lá de Domingos Martins. Tem repertório. É físico, graduado em física e vai ser muito importante aqui para o nosso assunto, né? Pastor Tiago, paz do Senhor. Pai do Senhor, os irmãos que estão nos assistindo, Pai do Senhor, os irmãos aqui, a benção, está de volta, né? Maravilha, muito bom. Bom, falando então a respeito desse tema, a realidade, há um texto base aqui para leitura que está Atos 17, capítulo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então a nossa vida espiritual, ela é embasada nesta realidade, né, de um Deus que nos fez, um Deus que nos criou, e nele nós vivemos, nele nós nos relacionamos, nele nós existimos. Então, a realidade espiritual que vivemos, ela é embasada na fé. Mas antes da gente entrar nesse aspecto espiritual, apenas com uma introdução a respeito deste texto aqui, vale a pena a gente já trazer para os que estão nos acompanhando o que seria a realidade, vamos dizer assim, um conceito da realidade para a gente poder entrar nesse assunto de um modo geral, né, abordando alguns aspectos aqui da física e com aplicação espiritual. Pastor Paulino. É interessante que dentro da ciência, dentro dos conceitos humanos, filosóficos, existem várias maneiras de definir a realidade, né? Mas a realidade, de uma forma geral, ela é tudo aquilo que existe de forma muito objetiva e independente da percepção das pessoas, né? Independente da forma com que ela é interpretada, a realidade ela está relacionada em como funcionam as coisas, né? Por exemplo, a ciência ela investiga como a realidade funciona, aquilo que é real, de acordo, né, com a ciência. A filosofia muitas vezes pergunta o que é a realidade, e a Bíblia, que é o nosso, digamos assim, o nosso maior objetivo Sim. de entendermos, né? Ela é que revela quem sustenta a realidade. Então, mesmo sendo algo objetivo e podendo ser interpretada de formas diferentes, a Bíblia ela sustenta realmente o que é essa realidade. Nós vamos ver, inclusive, hoje, né, como cada área da ciência estuda esse conceito do que é real, mas é muito importante nós entendermos que a Bíblia ela vai sustentar tudo aquilo que realmente é real, né, que é a obra de Deus na nossa vida, né? Maravilha. Então a realidade ela vai tratar de algo que objetivamente existe, mas podemos até dizer que individualmente podemos ter interpretações diferentes daquela realidade, né? Então, a gente vai discutir isso um pouco Sim. ao longo do episódio, mas trazendo para esse lado agora da física clássica, pastor Tiago, o que a gente já pode dizer a respeito dessa parte da realidade? Na física clássica, ela vai muito daquilo que é a observação. Então, naquilo que é o mundo macroscópico, a gente observa, tudo aquilo que a gente pode observar, tocar, né? A realidade é muito parecida para todos, porque a gente consegue observar, tirar as nossas conclusões, a gente consegue determinar causa e efeito. Por exemplo, se eu soltar esse controle, ele vai cair, porque existe uma causa, uma força que está puxando ele para baixo, que no caso é a gravidade.
E então, no mundo macroscópico, eu consigo ter uma realidade muito mais bem definida, porque a gente vai conseguir observar e tirar as nossas conclusões com mais facilidade. De um ponto de vista assim, bem específico e bem estabelecido. É claro que ainda dentro desse mundo macroscópico, dentro de todo o universo, nós temos a relatividade, que ela também vai começar a moldar aquilo que nós entendemos como realidade. Exemplo, a luz do sol demora 8 minutos para sair do sol e chegar aqui. Então, o sol que eu estou vendo agora, ele é um sol de 8 minutos atrás. Então, se o sol desligar agora, eu só vou saber que ele desligou daqui 8 minutos. A mesma coisa, eu estou olhando para a estrela mais próxima de nós, além do sol, a Alfa Centauri. Então, eu estou olhando ela como ela era há 4 anos e meio atrás, porque a luz demora para sair de lá e chegar aqui. Então, toda a nossa visão do universo é uma visão do passado. Então, você repara que aí já começa a mudar uma realidade. Então, eu posso estar olhando para uma coisa que hoje ela já não existe mais. Um exemplo, se essa estrela, a Alfa Centauri, desligasse, explodisse agora, a gente só ia saber daqui 4 anos e meio. Então, eu ficaria 4 anos e meio olhando para uma coisa que já não existe. Então, essa é um conceito da realidade na física clássica. Mas isso é bem assim, tranquilo de entender, em detrimento de outros aspectos que nós vamos entrar, porque é uma coisa que eu consigo observar e eu consigo determinar onde está cada coisa, ou onde vai parar cada coisa. Com as fórmulas de Newton, a gente sabe as fórmulas de movimento, isso aqui vai sair daqui a 10 km por hora, vai chegar lá, tal horário e pronto. E isso é bem definido. Muito bom, né? Então aqui são alguns aspectos que foram trazidos dessa realidade da física clássica. Mas aí a gente pode até trazer também um aspecto aqui que eu particularmente acho muito complexo, né, de explicar, porque aí a gente vai passar por uma parte que é mais microscópica, né? Estamos falando da física quântica, né? Como é que a gente pode trazer, o pastor Tiago que falou da física clássica e até de uma certa forma ela é bem compreendida, mas e a física quântica? Ela é facinho assim também de entender, Douglas? A física quântica já é algo um pouco mais complexa, né? Mas nós vamos tentar trazer aqui da forma mais didática Isso é possível, importante. né? Muito bom. Para que os irmãos entendam. Então, a física quântica ela vai observar o universo a partir de escalas muito pequenas, né? Então, antes ali o pastor falou sobre escalas grandes, a relatividade. Agora, na física quântica, nós temos escalas subatômicas. E aí, nessas escalas subatômicas, o que acontece? As partículas elas estarão ali posicionadas em múltiplos estados. Então, agora, antes nós tínhamos a questão de... Aqui eu estou vendo a Bíblia, os pastores estão vendo, os irmãos estão vendo aqui uma Bíblia. Só que na escala subatômica, essas partículas em múltiplos estados, agora nós vamos trabalhar com a probabilidade. Com a probabilidade. E aí, com isso, vão vir alguns conceitos, né? Que, por exemplo, é a questão da dualidade onda e partícula. Então, nós temos a luz. A luz, ao mesmo tempo que ela é uma onda eletromagnética, ela também é uma partícula. Como assim ela é uma onda e uma partícula? Por exemplo, nós saímos na rua, nós ali estamos sentindo, né, o sol aquecendo, a luz do sol que está aquecendo, né, o nosso corpo, aquele calor. Então, ali é essa característica da partícula da luz. Mas, ao mesmo tempo, ela também é uma onda eletromagnética. Então, ela está vindo lá do sol, demora 8 minutos ela chegar de lá até nós. Então, ela tem essa característica. Ao mesmo tempo que ela é onda, ela também é uma partícula. Nós também chamamos de superposição de estados. Um exemplo, na física quântica, nós temos a superposição de estados. No próximo slide, nós conseguimos ver isso, que é um experimento chamado do gato de Schrödinger. E o que é esse experimento do gato de Schrödinger? Os irmãos vão conseguir entender melhor essa realidade probabilística na física quântica. Os irmãos podem ver, né? Primeiramente, é um experimento mental, né? Ninguém pegou um gato para fazer isso. É algo ilustrativo, tá, irmãos? Então, é um experimento mental. E nesse experimento, os irmãos podem ver, esse gato ele está dentro de uma caixa. Então, dentro dessa caixa vai ter o gato, vai ter lá um martelo, como os irmãos podem ver, né? Tem ali um veneno,
e uma ferramenta, um modo de que esse martelo ele pode quebrar esse vidro com o veneno, ok? Essa caixa está fechada, então lá dentro nós temos todos esses elementos. Só que na física quântica, o que acontece? Esse gato, ele pode estar vivo e também pode estar morto. Mas você pode pensar, mas como assim? Ele pode estar vivo, ele pode estar morto, né? Aí vem essa questão da dualidade também, né? Essa probabilidade. Por quê? Ao mesmo tempo ele está vivo porque o martelo ainda não foi acionado, ele não quebrou o vidro. Mas ele também pode estar morto porque ele tem esse dispositivo, ele pode ser acionado e esse martelo pode quebrar o vidro e esse veneno matar o gato. Só que quando que eu vou saber isso? Essa que é a questão. Enquanto nós não abrimos a caixa, nós não sabemos se ele está vivo ou ele está morto. Ou seja, antes de nós abrirmos essa caixa, esse gato ele tem duas realidades. Ele precisa, a gente da física, a gente precisa assumir as duas possibilidades. Exato. Por isso que ele falou da probabilidade. Você tem que assumir a possibilidade que ele está vivo e assumir a possibilidade que ele está morto. Então, para a física quântica, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Exato. E é uma realidade, isso é uma realidade física mesmo. E é interessante esse experimento, porque enquanto a caixa está fechada, né, Douglas, você tem uma percepção probabilística. Ó. Ele tem duas formas de estar lá dentro, ou vivo ou morto, né? Então, você tem uma percepção. Quando você abre a caixa, é outra percepção. Exato. Que você vai ver o que realmente está acontecendo lá dentro da caixa, né? Então, é um experimento muito interessante para falar sobre essa questão da realidade, né? Antes é uma probabilidade, quando você abre é uma realidade daquilo que você está vendo efetivamente, né? Muito bem. Amém. Pode falar. Não, é só para deixar claro, né, para os irmãos entenderem essa questão da física, da realidade física que o pastor falou, né? Que antes eu tenho algo físico, como aqui o celular, todos vemos. Sim. Mas aqui, agora na quântica, não. Aqui depende dessa probabilidade. Eu tenho que assumir duas realidades ao mesmo tempo. O gato, ele está vivo, ele está morto. Eu não posso dizer que aqui eu tenho a certeza de algo, não. São as probabilidades que nós vamos ter que trabalhar com elas ao mesmo tempo. E isso a gente está dando uma explicação simples, né? Assim, até para relatar aos irmãos que têm mais conhecimento, falar, tá faltando. Mas nós estamos dando uma explicação mais simples, porque aqui nós estamos assumindo duas possibilidades. Aí você imagina que na física quântica eu posso ter uma partícula que tem 140 mil possibilidades, e todas elas eu tenho que assumir. Entendeu? Então, existem estados diferentes. Então, aí começa a complexidade, porque você começa a ter que considerar inúmeras realidades diferentes. É bem interessante, né, Pastor Paulo, na forma como a ciência também vai estudar essa realidade. Eu acho que cientificamente a gente tem alguns exemplos, né, que a gente pode oferecer, né, nesse sentido. Até usando um exemplo da química, né? Na química, por exemplo, para nós dizermos que uma determinada molécula, um determinado composto, até de forma prática, né? Um determinado produto que a gente consome, um fármaco, né? Um produto doméstico, para a gente dizer o que tem ali e se o que tem ali é real, existem vários experimentos que são feitos para definir, né? Que tipo de molécula que tem ali, isso aqui é real, essa molécula existe mesmo. Então tem várias formas de se descobrir isso, usando modelos muitas vezes até matemáticos, modelos químicos, estrutura, então são feitas suposições de estruturas que podem existir ali. Então, essa perspectiva leva a gente até pensar, né? Então, o que é realmente a realidade nesse sentido? Porque existem várias formas de você alcançar essa realidade, né? Existem várias estratégias, várias metodologias de você alcançar a realidade ao ponto de dizer, olha, aqui neste produto você tem este composto, nesse outro você tem esse outro composto, olha, os efeitos disso aqui são esses por causa desse composto, né? Então, existem várias possibilidades também, né? Na química. Quando a gente vai para a palavra do Senhor, o Senhor não deixa margem do que é a realidade com respeito àquilo que é a obra dele na nossa vida.
Nós vemos na palavra, por exemplo, alguns textos bíblicos, né? O Senhor não pergunta, sem santificação ninguém verá Deus? Não é uma pergunta, é uma afirmação, porque dentro do plano de Deus aquilo é uma realidade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é uma pergunta que Jesus faz, é uma afirmação, né? Porque dentro do plano de Deus aquilo é uma realidade absoluta, aquilo é o que o Senhor estabeleceu para nós, né? Então, dentro do contexto científico, a gente realmente tem várias alternativas para dizer se algo é real ou não, né? Mas dentro do plano de Deus, é o Espírito Santo que nos dá essa afirmação, né? Amém. E as pessoas pegam até isso a gente estava falando sobre a probabilidade, as pessoas pegam essas probabilidades no mundo quântico e extrapolam isso para estabelecer teorias que são, assim, completamente especulativas, que então se existe N possibilidades, então existe N universo, então agora nós temos um multiverso que tudo pode acontecer. Isso aí tudo é especulativo e cinematográfico, não é científico, assim, de fato, entendeu? Exatamente. É importante também destacar, né, que nós trouxemos aqui esses dois exemplos, né? Sim. A física quântica é muito mais complexa, e é para trazer para que fique bem didático, né, para os irmãos entenderem isso, né? Muito bom, maravilha. Aí a gente passa agora, até mesmo para uma questão aqui, que é dessa abordagem filosófica, né, da realidade. O que a gente pode falar um pouquinho mais a respeito dessa parte, pastor Tiago? Dentro disso que a gente está falando, a gente está comentando sobre a realidade, então nós vamos entrar agora num aspecto que é o seguinte: a realidade do ponto de vista da filosofia do modo geral, é claro que a gente não vai entrar no aspecto específico, né? Mas a realidade depende da minha forma, da forma com que eu vejo as coisas. Então ela depende daquilo que eu estou visualizando. Então há limitações culturais, há limitações de conhecimento. Então, por exemplo, se a gente pegar um exemplo de uma física quântica, colocar para uma pessoa que é expert em biologia, ele não vai ter a dimensão daquilo que está acontecendo. E a mesma coisa ao contrário, porque as pessoas têm realidades diferentes, né? Então, isso é que a filosofia fala, que a realidade ela depende da forma com que eu vejo. Então, eu posso ver uma coisa de um jeito, o irmão pode ver de outro, e assim sucessivamente. Isso é trabalhado até de modo científico, porque nós temos o top-down do Processing, que é você visualizar e depender do seu repertório para você conseguir descrever aquilo. E nós vamos ver isso, por exemplo, quando é relatado em muitos aspectos históricos, em muitos relatos, que quando os europeus chegaram aqui nas Américas, os indígenas tiveram dificuldade de descrever aquilo que estavam vendo, que eram os navios grandes, as caravelas, porque eles não tinham repertório para aquilo. Então, ao olhar para aquele negócio, eles ficavam, o que é aquilo? Como é que a gente vai descrever isso? E isso é a nossa repertório. Então, o nosso cérebro, ele constrói aquilo que eu estou vendo com base naquilo que eu já vivenciei, com base naquilo que é a minha percepção. Nós vamos ver isso, assim, até de modo corriqueiro nas crianças, principalmente à noite, né? Às vezes ela vê uma sombra, tá ali, e a mente dela constrói uma realidade que não existe. Eu tô vendo um monstro, tô vendo isso, tô vendo aquilo outro, e às vezes fica com medo. Mas por quê? Porque a mente da criança está formulando uma imagem completamente distinta. Então, isso é aquilo que é ver e fazer a cognição com base naquilo que eu entendo, com aquilo que é o meu conhecimento. Esse é bem interessante, porque a gente pode até trazer uma pergunta. Será que nós, de fato, enxergamos, né, tudo que existe nesta realidade, tudo que está à nossa volta? É interessante a gente falar isso porque, na visão do olho humano, a gente consegue identificar uma pequena fração do espectro eletromagnético, a luz visível. Só que, quando a gente vai observar isso na realidade, há muitas, até mesmo cores que estão presentes em outras ondas, como por exemplo o infravermelho, ultravioleta, que nós não enxergamos. Animais conseguem enxergar. Por exemplo, aqui na onda ultravioleta, as abelhas, elas vão enxergar as cores das flores mais ou menos desse modo. Nós não podemos cravar que é exatamente assim, porque na verdade é uma representação gráfica de como seria a detecção de cores pelas abelhas no ultravioleta.
Então isso aqui é bem interessante porque, no caso, né, elas vão enxergar desse modo, Deus ele criou, né, muitos insetos com essa capacidade justamente para que ela pudesse ter acesso a um verdadeiro mapa de cores, onde ela teria acesso, no caso dos pólens, o néctar, que seria para sua alimentação, até mesmo para a fabricação do mel, no caso das abelhas. Lindas, né? São lindas as cores que nós identificamos aqui, que nós não conseguimos ver, né? Nós não temos essa capacidade. Por exemplo, no outro slide, a gente tem a percepção de cores também no ultravioleta das aves, principalmente pombas. A gente vai até lembrar daquele texto de Cantares, né? Seus olhos são como os das pombas. Então a gente tem as pombas, principalmente, muitas outras aves também, elas têm uma visualização de cores que nós não podemos compreender. Então aqui a gente tem uma comparação de uma imagem que é observada pelos humanos e como ela é na realidade dos pássaros. E aqui também uma outra ave que a gente vai ver a mesma coisa, né? A visualização de um ser humano e de como ela enxerga esta realidade. E aí, no caso das pombas, é bem interessante porque ela tem uma sensibilidade muito grande a movimento. Então, essas aves de rapina também têm praticamente uma visualização de 360 graus. E quando a gente observa uma pomba, a gente vê ela tranquilinha, andando, a gente pensa assim, eu vou chegar ali perto, vou até pegar, parece que ela até é boba, né? Mas quando você chega lá para poder pegar ela, de fato, ela voa rápido. Por que ela faz isso? Porque ela tem uma percepção muito aguçada, principalmente com relação ao foco, é muito rápido. Então, a percepção dela de movimento é muito rápida e o foco é muito ajustado, muito mais rápido que nós. Então, nesse caso, ela tem uma percepção da realidade totalmente diferente da que nós possuímos, né? Outro aspecto também que a gente gostaria de mostrar que é pelo infravermelho, que no caso aqui a gente tem alguns anfíbios, algumas cobras, que elas vão ter essa visualização, que inclusive permite que elas caçem durante a noite, que a gente não consegue visualizar. O que nos chama a atenção disso é o seguinte, é que nós nunca podemos dizer de fato que nós temos uma percepção real do que as coisas são, porque como foi falado aqui, o nosso cérebro, ele vai fazer na verdade, ele vai fazer uma progressão, ele vai fazer uma projeção da realidade com base naquilo que ele já conhece. Então, isso aqui, por exemplo, é algo extraordinário. Mas a própria palavra do Senhor já falava a respeito disso. Hebreus 4,13 fala o seguinte, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Embora nós tenhamos uma limitação da realidade, de fato, da obra criadora, nada está encoberto diante dos olhos do Senhor. Então, ele fez tudo, ele criou tudo. Né? Ele é o único que consegue visualizar todas as coisas, né? Exato. Porque você imagina um animal que enxerga só nessa visão infravermelho, se você passar lama sobre o seu corpo, ele vai bloquear o calor e vai bloquear. Aí você fica invisível aos olhos daquele animal. Mas para o Senhor nada se escapa. Então nós não podemos esconder dos olhos do Senhor, porque o Senhor ele tem a visão de toda a realidade. E por isso que a palavra diz que ele enxerga aquilo que nós não enxergamos. Por isso que ele vai falar com Samuel. Você enxerga com os olhos aí do jeito que o homem vê, mas eu enxergo o interior. Por isso ele rejeitou aqueles primeiros e foi aceitar Davi como homem segundo o seu coração, porque ele estava enxergando aquilo que era o interior. Então você vê que Deus abre essa realidade para nós, essa realidade divina, quando ele nos dá os dons espirituais. Então ele vai abrir uma realidade que existe, mas que nós só podemos enxergar pelos olhos espirituais, que é quando você vê um anjo que está ao seu lado, que está te dando ali um auxílio, que está te dando o suporte. Quando o Senhor abre uma realidade, e muitas vezes ele usa a nossa própria conhecimento para fazer isso. Ele chega, por exemplo, para Jacó e mostra uma escada, anjos subindo e descendo. O anjo não precisa de escada para subir e descer, mas ele mostra para Jacó de uma forma que Jacó vai entender. Então ele usa também a nossa percepção. Então ele nos mostra as coisas de acordo com aquilo que nós podemos entender, a didática do Senhor, né? E ele pode abrir essa realidade para nós quando nós temos experiência com os dons. É uma realidade espiritual que ela é maravilhosa para nós.
É muito interessante, o Tiago comentando, eu lembrei até de Daniel, quando o Senhor, por meio de Daniel, de forma profética, diz assim que o Senhor revela o que está escondido, né? Escondido. Então é aquilo que o Willer comentou, aquilo que está fora da nossa percepção humana, Sim. da nossa realidade humana, né? Ele revela o profundo, então é aquilo que está distante do nosso conhecimento, aquilo que está escondido. E o Senhor faz isso por meio dos dons espirituais, né? E o Senhor faz de forma muito clara, né? Tem até um texto na palavra que diz, né, que o Senhor, ele revela aquilo que está oculto, e o Senhor não é Deus de confusão, né? O texto está até em 1 Coríntios 14:33, né? Porque Deus não é Deus de confusão, mas senão de paz. Então, quando ele se revela por meio dos dons espirituais para nos mostrar a realidade da sua obra, a realidade do seu projeto, aquilo que ainda nós não tomamos conhecimento. É interessante essa questão da percepção da realidade. Os discípulos, os servos, enquanto caminharam com Jesus no ministério de Jesus, eles tinham uma realidade de Jesus. Jesus como Deus, aquele que operou muitos milagres, aquele que realizou muitos sinais diante dos olhos deles, mas também aquele Jesus sofrido, né? Das caminhadas. Aquele Jesus das caminhadas, aquele Jesus que levou a cruz sobre ele, né? Aquele Jesus do deserto, aquele Jesus que a Bíblia diz não tinha onde reclinar a cabeça. Então essa era a realidade deles durante o ministério de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ao terceiro dia, depois da sua morte, da sua ressurreição, ele apareceu para Maria Madalena, né? A primeira aparição lá em João, capítulo 20, verso 14, diz assim, ó, e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus, porque ela ainda não tinha entrado na realidade daquele Jesus glorificado. Então, a imagem que ela tinha de Jesus na sua mente, né, a imagem que a mente dela formou sobre Jesus é aquele Jesus durante o seu ministério. Só que agora era um Jesus glorificado. Até nós nos lembramos daquele outro exemplo dos discípulos, né, quando eles foram pescar após a ressurreição de Jesus. E lá em João 21:4 diz assim, ó, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Aqueles discípulos que conheceram, porque ainda Jesus não tinha se manifestado a eles revelado. Então eles não tinham na mente deles aquela imagem, aquela percepção de como era Jesus glorificado. E a partir daí Jesus começou a se revelar a eles, eles começaram a entender, né? Então, Jesus no seu ministério, ele era aquele Jesus homem, agora Jesus ressuscitado é aquele Jesus glorificado. E é esse Jesus que quer se revelar para nós, né? Para formar em nós uma realidade que se chama salvação. Né? Então, o interessante disso aí que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, você imagina que os discípulos e os apóstolos, os que acompanharam Jesus, eles tinham uma percepção gravada na mente deles que era muito forte, que era Jesus morto. Então eles tinham isso estava gravado. Então era impossível, a partir deles próprios, reconstruir uma imagem de um Jesus que havia ressuscitado. Por isso a Maria Madalena falou, não, és tu, onde é que colocou o corpo? Pergunta para ele mesmo, onde é que você colocou o corpo do mestre? Porque a mente humana é incapaz de você transcender da morte para a vida. Mas aí quando Jesus se revela, quando Jesus chama ela pelo nome, amém, a revelação entra no coração dela e ela muda a percepção. Agora é uma percepção de um Jesus que estava morto, agora é um Jesus que está ressurreto. E é uma experiência pessoal, não adianta eu querer falar para o meu irmão, Jesus está vivo, Jesus falou, aí vai fazer igual Tomé, não acredito. Se eu não encostar, se eu não ver, não. Mas quando você busca o Senhor e o Senhor te mostra, te revela esse Jesus ressurreto, glorificado, você tem agora uma nova percepção da realidade. A sua percepção agora não é mais uma percepção para a morte, daquilo que tudo que vai se acabar. A sua percepção agora é uma percepção para a vida eterna com o Senhor. Glória a Deus. E como o Senhor, Ele tem nos ajudado a identificar essa realidade, porque há muitas ações da nossa vida, muitas decisões que nós tomamos, e as coisas parecem ser muito cristalinas, muito claras, mas o Senhor, Ele é misericordioso, Ele sempre faz questão
de nos ajudar, ainda que para a nossa razão aquela realidade é tão clara, vou tomar essa decisão aqui porque vai dar certo, está tudo cooperando para isso, mas o Senhor, Ele sabe aquilo que está além. E por isso também que além dos dons espirituais, o Senhor, Ele nos dá os recursos do Espírito Santo para que nós venhamos entender de fato qual é aquela realidade onde nós estamos entrando. E aí nós temos a consulta à palavra, né? Nós temos o jejum, a oração, para que o Senhor Ele possa nos dar a revelação daquilo que nós precisamos fazer, que não venha nos trazer nenhum prejuízo, né? Porque a realidade, de fato, de todas as coisas que muitas vezes nós não entendemos, nós não acompanhamos, nós não temos capacidade de enxergar, Ele vê, porque o Senhor, Ele vê todas as coisas. Amém, meus queridos? Amém. Amém. Chegamos ao final, né, de mais esse episódio bem interessante, na realidade. Eu particularmente, vou pedir depois para o Douglas explicar mais umas 3 vezes a respeito de física quântica, que não é fácil. Mas foi muito claro que o exemplo que ele deu foi muito bom. Douglas, a paz do Senhor, seja sempre bem-vindo, viu, meu? Amém, muito obrigado. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Pastor Alexandre, paz do Senhor. Pai, seu William, a todos que estão conosco. Amém. Pastor Tiago, Pai do Senhor. até a próxima. Deus abençoe a todos. Sim. E você também que nos acompanhou em mais um programa Ciência e Fé, gostou desse conteúdo? Curta, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, leve adiante a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, a paz do Senhor Jesus.